Boa tarde, pessoal. Aí vamos aí para a nossa aula de hoje, nesse ritmo aí de São João, né? Hoje, noite de São João. Então, no nosso texto de hoje, da aula de filosofia, nós vamos ver aí, ó, texto 9, que vem como tema Quando Pensamos sobre o Conhecido. Então, pega aí já a apostila e vai acompanhando aí o texto. E alguma coisa que vocês forem achar importante, já vai grifando, certo? Não esquece de colocar aí, ó, a data de hoje, tá bom? É dia 23/6/2020. Então, coloca a data para você saber qual foi o dia que a gente viu esse texto aí. Então, vamos iniciar no primeiro parágrafo, o nosso texto, que vem como tema, como eu já falei, quando pensamos sobre o conhecido. Então, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: é mais fácil pensar sobre aquilo que conhecemos do que pensar sobre algo desconhecido. Ou seja, é mais fácil eu pensar, eu imaginar algo que eu conheço, que eu já vi, que eu já peguei, que eu já toquei, do que algo que eu nunca vi, que eu nunca peguei, que eu nunca toquei. Então, isso é óbvio. É mais fácil eu pensar sobre o conhecido do que sobre o desconhecido. Quantas vezes você ficou preocupado, intrigado, pensando sobre determinada questão para a qual não consegue encontrar uma resposta clara? Então, todo mundo já se pegou aí com uma dúvida, não é verdade? Pelo pensamento, você é capaz de sair de si mesmo, que através do pensamento nós conseguimos viajar para outros lugares, fazendo suposições e tirando conclusões a partir disso. Não se esqueça, para você encontrar respostas para as suas questões, para as suas dúvidas, é necessário ter um conhecimento sobre aquilo que me incomoda. Então, quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma questão a responder, então, primeiro eu tenho que ter pelo menos um mínimo de conhecimento sobre aquela minha dúvida, para me poder pesquisar e encontrar a resposta para aquela dúvida que eu não consigo responder. Assim, pensar sobre o conhecido e o desconhecido é exercitar o pensamento. Então, quando eu fico pensando sobre aquilo que eu sei, sobre aquilo que eu não sei, ou seja, conhecido e desconhecido, eu estou exercitando o meu pensamento, eu estou filosofando. No nosso segundo parágrafo, ele diz o seguinte: pelo pensamento, somos capazes de ter um contato profundo com o mundo que nos cerca, buscando significado para objetos e para pessoas, entendendo assim a relação que há entre eles. Pelo pensamento, tornamos-nos autônomos, tornamos livres, donos de nosso próprio destino, dando sentido assim à nossa vida e determinando o que somos, não nos incomodando com a opinião dos outros. Então veja aí a importância do pensamento para a gente, que nos deixa-nos autônomos, nos faz com que a gente não se incomode com a opinião dos outros, dá sentido à nossa vida. Então, olha aí a importância do pensamento. No parágrafo seguinte, ele vem trazendo um subtema, esse texto, que o subtema diz o seguinte: aquilo que conhecemos é finito, já o desconhecido é infinito. Ou seja, aquilo que eu conheço já está aqui, é finito. Agora, aquilo que eu não conheço, ele é infinito, porque há muitas outras coisas ainda para mim conhecer. Ou seja, aquilo que eu não sei é infinito. Aí ele vem dizendo o seguinte nesse subtema, primeiro parágrafo: a filosofia é uma disciplina um pouco diferente, porque enquanto que as outras já trazem aquele conteúdo pronto, a filosofia ela se faz ao questionar. O conhecimento da filosofia se faz ao perguntar. Por isso é capaz de nos ensinar algo de novo em relação a alguns conceitos conhecidos desde que aprendemos a falar, tais como liberdade, o eu e o sei, a morte, a amizade, o amor, o significado, a mente, a educação, o espaço e o tempo, a linguagem e as relações de amizades e as relações entre mente e corpo. Então veja aí a importância Então vejam aí o quão é importante o estudo da filosofia. Vamos agora para o parágrafo seguinte, que ele diz:
ao iniciar a compreensão da filosofia, quando eu compreendo a filosofia, a pessoa passa a se conhecer melhor e perceber como se dá a compreensão das coisas e das pessoas. Então, quando eu compreendo a filosofia, quando eu começo a filosofar, então eu compreendo melhor as coisas que estão ao meu redor, como também as pessoas. Assim, pode pensar, se nós podemos pensar, antes de responder algum questionamento que eu tenho, que alguém me faça com mais clareza e segurança. Então, nesse outro parágrafo, a gente vê também a importância da questão da filosofia, do filosofar, que nos dá mais clareza e segurança na hora de responder. E no último parágrafo, ele diz o seguinte: nas equipes, as pessoas precisam ser cooperativas, ou seja, quando eu estou trabalhando em equipe, quando eu estou numa equipe, as pessoas, eu preciso trabalhar a questão da cooperação e do respeito com os demais componentes que fazem parte da minha equipe. Quando alguém não possui essas características, que é a questão da cooperação e do respeito, tendem a ser deixadas de fora dos grupos. Então, aqui ele vem falando da importância da cooperação e do respeito na hora que a gente está trabalhando em equipe. Porque se eu não sei trabalhar em equipe, é o que o texto acabou de falar para a gente acaba sendo deixado de fora dos trabalhos dos grupos. Acolher é sinal de humildade e de capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, nesse último parágrafo, ele vem trazendo duas situações. Aquela em que a pessoa não sabe cooperar e também não sabe respeitar as demais pessoas das equipes, e ele vem trazendo também a situação em que, às vezes, a pessoa é excluída e você tem que ter um olhar humilde para se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo excluída, não pela questão de não saber cooperar e pela questão de não ter o respeito, mas às vezes por alguma coisa assim, ou questão de preconceito. Então, cabe a você ter a humildade e ser capaz de se colocar no lugar do outro e chamar essa pessoa para participar também das equipes. Então, nesse último parágrafo, ele vem trazendo essas duas situações. A importância da gente ser cooperativo e respeitoso, e a questão também da gente ter a humildade na hora de se trabalhar em equipe. Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para as questões para pensar aí da nossa apostila. Já sabe, não precisa copiar as perguntas, só coloca questões para pensar, texto 9 e as respostas, ok? Manda para mim no Classroom, tá bom? Bons estudos!